Quando a gente está pensando em guarda fechada, cara, vamos pensar no coração da técnica, no coração da guarda fechada, no que ela se fundamenta. E aqui, qual que é a questão? O meu oponente, ele tem o tronco dele, as pernas dele e os braços dele para matar todo o meu corpo, esse quadrante superior do meu corpo, e começar a atacar. Como ele vai fazer isso? A primeira coisa, o centro de tudo, é matar minha postura. É fazer com que o meu corpo se incline à frente e ele gere alguma sobrecarga na minha postura para que eu não volte. Pode ser abraçando um braço, pode ser abraçando a cabeça, que seja. Qualquer golpe, qualquer ataque de braço vai necessitar, e até mesmo muitas vezes um estrangulamento vai precisar de um domínio de postura, na imensa esmagadora maioria das vezes. Joia? Então o ponto central é isso. A segunda coisa que ele vai ter que fazer, caso ele queira me atacar, é me angular, começar a me rotacionar de um jeito perfeito, ótimo, ou do outro lado, que seja, perfeito, ótimo. Ou às vezes ele vai me colocar de costas no chão, ele vai agarrar um braço e começar a sair o quadril de um lado, para começar, por exemplo, isso. Então, se você olhar bem, perceber bem, todo o tronco dele tendo mobilidade, o quadril tendo mobilidade e as pernas tendo mobilidade e capacidade de gerar força, vai prejudicar tanto a minha postura, porque com o tronco ou ele vem matar minha postura, ou ou ele vem matar minha postura, ele vem até mim, ele não traz com a perna, ele vem até mim, perfeito, me trazer, joia. Ou ele usa as pernas para me trazer, perfeito, e ele vai me abraçar, ótimo. E todo ataque que ele vai criar, na imensa esmagadora maioria das vezes, ele vai precisar de uma mobilidade de quadril para sair para um lado e para o outro, para começar a criar, né, esse ângulo que é necessário para um ataque e começar a concluir, executar esse ataque dele. Pode ser o ataque de braço, o triângulo, o que for. Portanto, se eu entendo que o quadril, as pernas e o tronco dele é o coração, é o que faz ele atacar, se eu mino as capacidades de ataque dele, e é sobre isso a primeira fase, a saída de guarda é sobre isso, eu dificulto muito que ele tenha sucesso dentro da guarda fechada. Perfeito? Então vamos começar a pensar como que eu posso matar isso. Num exercício simples, eu poderia simplesmente falar para vocês, ache um jeito de fixar esse cara o mais próximo do chão, tanto o tronco quanto o quadril do solo, e começar a levantar para sair das pernas, para levantar as pernas. Perfeito? Esse é um primeiro step, esse é o coração da coisa. Se você conseguir fazer bem isso, ótimo. Porém, existe um caminho um pouco mais específico que eu vou trazer aqui para vocês, que você pode chegar o mais próximo disso, mais perto disso, e você terá sucesso. Ótimo. Vamos começar a olhar um detalhe. Abre a perna, aqui ó, fica aqui, chega aqui que eu vou fazer a guarda em você. Se você não tem mobilidade de quadril, se o seu quadril está baixo, colando no solo, olha a amplitude de movimento que eu tenho, muito maior, perfeito? Quando eu tenho um quadril um pouco mais elevado, a minha amplitude de movimento é muito menor. Por isso, então, se eu coloco meu quadril no solo, a minha capacidade de gerar o torque na articulação, certo? E trazer ele para mim, com minhas pernas, ó, é muito maior. Ok? Perfeito. E se ele unir os joelhos, perfeito, como se fosse uma abdução mesmo, uma adução no meu quadril, e subir, a minha capacidade de trazer ele é muito menor. Joia? Então ele reduz consideravelmente, substancialmente, a minha capacidade de mobilidade quando ele traz os joelhos próximos ao meu quadril. Ele não precisa unir joelho com joelho, mas se ele simplesmente fazer uma adução de quadril exato, joelho aqui, ó, eu não trago ele com facilidade. Meu quadril está acima do solo, ó a distância que ele já está do solo. Diferente de quando ele abre, o joelho abre mais. E eu consigo trazê-lo. Joia? Perfeito. Quando vocês pensaram em base, quando vocês olharam o módulo de base, vocês lembraram que eu falei que vira de frente. E quando você tem, de frente para lá, para a câmera, quando você tem uma base alinhada e o cara faz uma força reta nessa angulação, a sua tendência é ir para frente? Perfeito. Quando você está tentando abrir uma guarda fechada e seus joelhos estão longe do quadril, exatamente isso que vai acontecer. Se o cara te empurrar para trás, você tem uma força, você ainda consegue voltar, porque você tem uma superfície de contato maior. Tá? Mas quando ele te puxa para frente, qual é a tendência do movimento? De você cair. Então abre.
Isso, abre mais. A tendência do movimento quando eu te empurro é fazer isso. Justamente porque você está alinhado. Agora, se você senta mais no teu calcanhar um pouco e traz mais próximos os joelhos do quadril, isso diminui. A tua instabilidade diminui e a capacidade desse cara tirar você, trazer você com as pernas é menor. Então, nesse mecanismo já, eu uso um mecanismo que é apertar o quadril do cara, mais ou menos com o joelho. Isso diminui a mobilidade do quadril do cara, tanto de forma lateral, ele não consegue sair lateralmente, joia? Para angular, quanto também a capacidade de gerar amplitude no movimento das pernas e trazer esse cara. Perfeito? Então, uma forma de eu matar o quadril dele de um jeito específico, eu posso matar empurrando, que seja, é fazendo isso. Vamos lá. É trazer, num primeiro momento, os joelhos próximos, grudados, um ao outro, ó, do quadril dele. Perfeito? Quando eu faço isso, eu já diminuo bastante a capacidade dele gerar força em mim. Joia? Ótimo. Qual é o próximo passo que eu tenho que me importar? Cara, eu preciso evitar que ele mobilize o tronco em um certo grau, porque a capacidade dele de mobilizar o tronco vai influenciar diretamente também na capacidade dele quebrar minha postura e começar a sair de lado. Então, se eu simplesmente estou aqui, começo a mobilizar o tronco dele, colocar o tronco dele no solo, já vai dificultar muito. Qual que é o coração da técnica que eu falei? Vocês têm que se importar com 3 pontos. A mobilidade do tronco, mobilidade do quadril e a capacidade também de mobilidade das pernas, porque é justamente isso que a gente vai ter. Nessa guarda, que é uma guarda em grampo, lembram que eu falei, comentei no início das aulas gerais, ele tem esse maior controle de distância. Então a perna é fundamental nesse sentido. E o tronco e o quadril também. Perfeito? Então, no primeiro momento eu uso esse mecanismo para dificultar, para ter mais estabilidade e para dificultar a mobilidade de perna. Um outro mecanismo que eu posso fazer é colocar uma pressão exatamente no tronco dele para dificultar que ele me mexa. Porém, ele ainda tem braços livres para começar a trabalhar. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, e é importante você pensar que isso é uma posição específica, inclusive o John Danaher traz muito isso num curso dele de fundamentos de passagem, e eu vou replicar para vocês o conceito, tá bom? É você usar uma das mãos, você pode pegar as duas lapelas e uni-las, e usar uma das mãos espalmando ela no tronco, espalmando ela mais ou menos na altura do plexo aqui do externo, um pouquinho mais abaixo, na verdade, para dificultar que ele chegue com o tronco em mim. Joia? E agora, eu simplesmente ou vou na manga dele, ou espero ele até chegar em mim de algum jeito, porque ele vai querer começar a pegar, para começar a matar a manga. Nunca cruzada, sempre do mesmo lado. Eu não tenho tanta força assim, quando eu cruzo a mão e vai me prejudicar. Do mesmo lado. Uma vez que ele vai me matar em algum lugar, ou aqui, e eu consigo segurar a manga dele, eu já tenho um lado para pisar aonde ele não vai me atacar. Perfeito? Então o que eu estou matando aqui com minhas pernas em adução? Ó, o quadril dele, tá mais difícil dele angular, as pernas e agora o tronco. O coração da posição se foi. Perfeito? Agora resta eu subir. Joia? Abre um pouquinho. Se vocês lembram bem, eu falei sobre a base de subida também, que é uma base alinhada, que é mais fácil do que você subir assim. Essa é uma base melhor para você tanto produzir força quanto absorver força também. Mas subir, para você subir, você tem que subir alinhado. Só que se você simplesmente tentar subir alinhado, você não vai conseguir, porque suas pernas estão aqui. Joia? Então um mecanismo muito fácil, que vai fazer com que você fique mais estável, é abrir um pouco mais a tua base da onde você está, porque isso vai facilitar a tua distribuição de peso, perfeito? E depois, quando você abre sua base, distribuindo o teu peso melhor, você vai conseguir subir sem instabilidade. Veja só o que eu vou dizer para você. Então, se você sobe aqui, ó, você sobe, você está lá, e tenta subir, você já tentou fazer um afundo na academia, você vai ter um certo nível de instabilidade. Agora, entenda o porquê. Porque eu estou com os pés numa linha muito próxima uma da outra. Passe uma linha aqui e uma linha aqui. As linhas estão quase se tocando, perfeito? Por isso que você sobe bambo. Agora, se eu conseguir afastar e subir, vai ser mais fácil, correto? Porém, nessa posição eu tenho só uma sobrecarga da perna dele, de todo o tronco dele. Então, um jeito simples é, no momento que eu mato a mão do mesmo lado, mato o tronco e também estou sentado, eu subo a perna do mesmo lado
e expando, abro minha base. De duas formas. A forma que o John ensina é você rotacionar o pé para fora. Ó. Rotaciona o pé para fora e sobe. Você vai ver que você sobe com muito mais facilidade. Joia? Rotacionar o pé para fora. Você está aqui, ó, tal, rotaciona o pé para fora e você vai subir com muito mais facilidade. Perfeito? Porém, caso também não dê, você pode aos poucos ir, ó, 1, 2, 1, 2, abrindo tua base. E daqui você consegue subir também, com facilidade. Eu, particularmente, acho essa abertura muito prática. Você só roda o pé na hora que você sobe, você vai subir com muito mais facilidade. Porque agora, perceba como as linhas já não estão tão próximas como estavam. Você tem mais estabilidade na hora de subir. Então você vai subir nesse formato. E quando você estiver em cima, o único cuidado que você tem que ter é para evitar com que esse cara, né, evitar que você perca a pegada. Tá bom? Então vamos lá. Retomando o coração da posição que é importante. Quadril e tronco, principalmente. E as pernas, óbvio. Mas quadril e tronco, principalmente. Estou aqui, faço a adução. Agora estou mais estável. Quebrei um pouco da mobilidade do quadril dele. Vou ao tronco. Não deu para pegar nas duas lapelas, não tem problema. Pegue em uma só. Pegue em uma só. O próprio atrito do kimono já vai fazer com que você fique com essa aderência aqui, ó. Eu só estou com um lado só, tá vendo? Pegue uma só e espalma mesmo. Ok? Com a mão, ó, no tronco dele, deixando reto. Você não tem risco de tomar armlock aqui desse jeito. Porque você está posturado, bem posturado. Agora, eu espero, aguardo ou ele vir fazer uma pegada em mim, e eu faço, ou eu mesmo, se eu quiser conseguir fazer a pegada dele, eu vou e faço. Peguei. Agora eu tenho que subir o pé desse mesmo lado, porque a ideia principal e o máximo de eficiência que a gente vai ter para abrir uma guarda fechada é de pé, não é dentro aqui, ó. Não é fazendo uma São Paulo passing também. Dá certo, dá. Mas eu particularmente não gosto da ideia de passar dentro da guarda fechada. É bem arriscado. Tá? Então, o máximo de eficiência que a gente vai ter passando é de pé. Porque quando a gente está de pé, a gente tem a força da gravidade, a gente tem toda a força-peso ao nosso favor. Então esse cara, para tanto aguentar a pegada quanto aguentar aderido com o grampo, vai ser muito mais difícil. Perfeito? Então, uma vez que eu mato a manga dele, espalmo o tronco dele, dificultando a mobilidade, e agora matei a mobilidade de quadril, resta eu subir. Piso do mesmo lado, perfeito? E giro, ó. Girei o pé. Girei, subi. Subi, agora, ó. Alinhei. Perfeito? Eu subo e não fico com a perna lá atrás. Posso ficar? Posso. Mas o que vai acontecer muitas vezes se eu fico, é o cara ir lá buscar lá. Isso. Pode acontecer. Ok? Perfeito. Subi, eu alinho. E agora, Gabriel? Bom, agora tem um detalhe muito importante. Solta. Esse é um trecho de uma das aulas do meu curso Rota do Passador, onde você terá acesso a um caminho, uma rota mesmo, baseada em fundamentos para você passar qualquer guarda. Ali você vai aprender como sair de certas guardas através dos fundamentos, como você estabilizar um bom 100 quilos e, de fato, estruturar uma rota segura, uma rota inteligente para você desabilitar os mecanismos de ataque, de defesa de qualquer passador e, inevitavelmente, chegar nos 100 quilos e estabilizar uma boa passagem. Se você tiver interesse, está aqui embaixo, o link está na descrição e você pode parcelar em até 12 vezes, vai ficar R$7 por mês para você pagar. Eu tenho certeza que você tem esse dinheiro para investir. Então, se você tem interesse em ser um jiu-jiteiro melhor, adquira agora. Como que eu fiz para matar o quadril dele no solo? Eu não fiz uma adução. Em pé, se eu simplesmente abro meus joelhos, eu perco essa adução, eu perco esse domínio de quadril. Se eu continuo com os joelhos um pouco aduzidos, com o joelho mais valgo, eu continuo matando um pouco o quadril dele. E aí tem uma coisa, vocês não morrem de medo de quando vocês sobem na guarda fechada, o cara vir nos pés e te empurrar? Perfeito. Se você tiver em adução, você mata um dos mecanismos que faz ele fazer aquela raspagem em bandeja, né? Porque ela só acontece quando o quadril do cara tem capacidade de se mover para gerar sobrecarga no teu joelho. Porque só vai ser raspado nessa raspagem caso ele consiga colocar uma sobrecarga no seu joelho e você começar a fazer isso aqui, ó. Rotacionar. Se o seu joelho, ele está... se você consegue imprimir uma força
interna no seu joelho, fazendo uma certa adução, descendo o seu joelho mais valgo mesmo, esse cara não te raspa desse jeito. Portanto, no momento que você sobe, o teu joelho não tem que ficar aberto, o teu joelho tem que ficar um pouco mais fechado, espalmando mesmo no quadril dele. Muitos defendem a ideia de que você tem que ficar totalmente posturado. Eu já não. Porque para mim, a postura, e já expliquei isso, ela é muito mais eficiente quando você mantém essa linha, essa relação entre linhas, quadril, cabeça e joelhos preservadas. Perfeito? Uma vez que você sobe, você então faz essa pequena adução, mantém a pegada e vai abrir a outra perna. Joia? Vamos na prática de novo? Então vem cá. Estou aqui, preciso matar o coração da técnica. Vou, faço uma adução, matei, quadril. Vou, pego nas duas golas, não deu numa só, empurro o tronco. Espero ele vir até mim, ou eu vou até ele. De tanto faz. Ah, mas ele tem pegada forte, eu não consigo estourar. Mantém aí a pegada. Eu não consigo estourar. Não tem problema. A posição não precisa ser perfeita. Eu só tenho que ter um mecanismo de dificultar que ele use esse braço para matar alguma perna minha. Perfeito? Ótimo. Mantive aqui, ó. Pode ficar com a pegada aí, não tem problema. Esse meu braço está limitando a força dele. Eu estou usando um frame aqui, que vocês vão entender logo, para justamente dificultar que ele me traga. Subi, então, agora pisei, girei, subi. Pisei, alinhei, ó. Alinhei. Agora, ao invés de eu deixar meu joelho para fora, eu faço uma adução, ó. Ó como é que o quadril dele fica. Ele tem dificuldade em imprimir força em mim agora. Mantenho ainda, ó, a minha pegada. O meu cotovelo só entra, ó, gerando a pressão. E daqui, eu vou do jeito que eu consigo começar a empurrar. Olha como é que eu tô em adução. Se você olhar, o meu joelho, dá para você ver um pouquinho. Olha a linha. Você tá vendo que fica em diagonal? Já dificulta muito para ele. Muito para ele. Quando eu começo agora a espalmar, onde eu caio? Numa posição de transição. Aonde eu posso tanto vir para cá, ou se eu quiser eu venho e corro para cá, ou estouro as pegadas e saio para fazer a minha toreada. Perfeito? Então eu preciso subir tendo um certo nível de adução. Isso evita muito, dificulta muito que o cara me raspe numa bandeja, por exemplo. Vem de novo. Adução. Duas lapelas. Peguei, ou uma só. Espalmo. Espero ele vir com a pegada. Ou eu mesmo vou. Peguei. Trago. Pisei. Girei. Subi. Alinhei, ó. Ótimo. Adução. Trago. A pegada. Cotovelo aqui. Mas eu preciso ficar reto? Não necessariamente. Tirei, quando eu tiver com a pegada feita aqui alinhado, agora eu subo. Agora eu venho espalmar. Mas olha como é que tá meu joelho, não tá dobrado para cá. Você só vai tomar raspagem se ele conseguir gerar sobrecarga no quadril em cima do seu joelho. Senão, não. Eu tô fazendo uma adução no quadril dele, ó. Perceba o que acontece quando eu faço a adução. O quadril dele faz uma extensão. Dificulta muito. Abri e vou saindo. Perfeito? Ótimo. Passo a passo, de frente. Tô aqui. Juntei. Peguei, pegada, pisei, abri, subi, joelho fechado, soltei, cotovelo dentro, empurro. Desço para uma posição de transição ou começo a sair para outros cantos. Deu tudo errado, amigo, você não fixou nada. Pensa só no seguinte, você precisa colocar uma força no tronco e uma força no quadril para subir. Vem cá. E não pense em ser perfeito. Você precisa só subir. Não procrastine a saída da guarda. Fechou aqui, ó? Ótimo. Mão e vem na mão no quadril. Pode fechar a guarda. Fecha bem. Aí. Mesma coisa. Adução, mão no peito, mão no quadril. O que eu vou fazer agora? Eu subo. Subo para que lado? Alguns vão dizer para você subir para esse lado. Não tem importância no meu ponto de vista. E eu vou te explicar o porquê. Subiu, agarra. Agarra. Se eu começar, ó, a torcer meu joelho para cá, já me ferrei. Porque aqui ele já vai começar a atacar. Agora, no momento que eu subo e eu começar, ó, colocar meu joelho em adução, percebe que eu já estou fazendo a força? Já vai ficar difícil para ele. Subir do mesmo jeito, ó. Agora, o que eu vou fazer? Normalmente, se ele vier em qualquer canto que ele venha, vai lá pegar. Para tentar me torcer e dar a barrigada. O que vai começar a acontecer? Ele vai querer me torcer, certo? Eu simplesmente reajo fazendo a força contrária.
eu posso soltar ele. Eu reajo fazendo a força contrária. Mantenho a força onde eu estou, perfeito? No quadril e no tronco, e simplesmente continuo fazendo uma adução maior. Ó, torço o meu joelho em cima. Perfeito? Então, basicamente, a posição segue quase o mesmo mecanismo de saída e quase os mesmos fundamentos. A adução mata a mobilidade. Isso é uma forma de aplicar o fundamento. Mata o tronco, mata o quadril. Subir, já em adução, abrir e vou torcendo. Toda vez que ele for tentar me raspar, ele só me conseguirá me raspar da bandeja se ele me torcer meu joelho. Se ele não torcer meu joelho, ele não consegue. Portanto, a força que eu tenho que fazer é contrária, adução. Perfeito? Se você seguir esse mecanismo para abrir a guarda fechada, não tem erro, cara. Não tem erro. Não tem erro. Tá? E normalmente você abrindo a guarda fechada, você vai cair numa posição de transição que para ele vai abrir outra guarda, por exemplo, uma Della Riva, que seja, uma aranha, às vezes, se ele tiver com umas pegadas, uma meia guarda, às vezes. Então vai transitar sobre essas 5 guardas principais que eu falei. Joia? Fixe nesses fundamentos. Fixe nesses fundamentos de guarda fechada e aos poucos eu vou dando uma dica para você na hora de estudar, como você vai aplicar, como você vai aprender isso na prática. Perfeito? Mas essa é a forma ideal de você sair. Ajudante, coisa lá no meu vídeo. Joia? Joia? Até o final desse curso você vai ter uma visão muito completa de passagem. Vamos agora aprender as outras saídas de guarda. Bora!